material, ele diz respeito ao nome empresarial. O nome empresarial, pessoal, é o nome que a gente dá para aquela pessoa jurídica, tá? Para o sujeito de direito que está exercendo a atividade empresarial, tá certo? Então, se a gente estiver falando de um empresário individual, que é aquela pessoa física, aquela pessoa natural que exerce a atividade empresária sem nenhum sócio, sem formação de nenhuma personalidade jurídica, que ele mesmo se confunde com a pessoa empresária, nós vamos estar falando, vamos ter que dar um nome para esse titular do empreendimento. Então, nós vamos ter lá o que a gente chama de razão individual, firma individual, tá? E se nós estivermos falando de sociedades empresárias, se nós estivermos falando de EIRELI, que é aquela empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, se a gente estiver falando de pessoas jurídicas, nós estamos também falando que precisa de um nome para ela. Ela precisa ser identificada por algum nome, e esse é o nome empresarial. E esses nomes empresariais, eles vão ser chamados, eles vão ser divididos em razão social ou denominação social. Deixa eu só colocar aqui para vocês o material, para ficar mais fácil da gente conversar. Olha só. Deixa eu pular essa parte aqui primeira, nome empresarial que vocês já viram, e só para trazer aqui essas distinções. Acompanhem aqui comigo, gente. Então, existem dois tipos de nome empresarial. Razão ou firma são sinônimos, tá? Se falar razão ou falar firma é a mesma coisa. Ou a gente está falando de denominação social, tá? É muito comum a gente, sem querer, falar assim... Razão individual, razão, é como se razão sempre fosse social. Fica até esquisito falar individual. Mas a gente tem que cuidar que eu não posso falar razão ou firma social se eu não estiver falando de sociedade, né? Então, por isso que a gente tem aqui essa diferenciação. Razão individual ou firma individual, ou razão social ou firma social, tá? Quando é que nós vamos achar uma razão ou firma individual? Quando a gente vai identificando empresário individual. Quando é que a gente vai falar de razão firma social? Quando a gente estiver identificando uma sociedade empresária, né, normalmente, ou uma EIRELI. Por que normalmente? Porque a gente tem também, né, na previsão das sociedades, a proteção jurídica daquelas sociedades que têm que ser denominada também, mas que não são empresárias, né? Como diz o artigo 1151, parágrafo único, tá? Então, vamos lá. Nomes empresariais podem ser razão firma ou denominação social. A razão firma pode ser individual ou social, e a denominação sempre vai ser social. Por quê? Porque nas regras que nós encontramos no ordenamento jurídico, nós não temos denominação de nada que seja individual. A gente só tem denominação de personalidades jurídicas. Por isso que ela vai ser usada por sociedades e pela EIRELI. Aí vocês devem ter se questionado nesse primeiro momento, mas espera lá, quem é que escolhe ser razão social ou denominação social? Às vezes não é questão de escolha, às vezes é pelo tipo de atividade, pelo tipo de sociedade. Então, por isso que vocês acabaram se deparando com nomes e tipos societários, porque vocês precisavam saber que existem alguns tipos de sociedades que não é uma questão de opção, é questão de obrigação, né? Como, por exemplo, uma sociedade anônima, ela só vai poder utilizar de denominação, ok? Uma SA, por exemplo. Agora, se for uma limitada, ela pode usar as duas, ela tem que escolher, ela pode escolher. E ainda ela pode dar uma misturadinha, né? Como eu falei lá do nome híbrido, né? No meio do texto. E se for um empresário individual, ele pode escolher? Não. O empresário individual, ele vai ter que escolher necessariamente o empresário individual, razão individual, firma individual,
tá? Então, por isso que acabou vocês tendo que ter uma noção de cada um desses tipos societários ou cada um desses tipos de sociedades para que tivesse algum sentido tudo aquilo que se versa a partir do artigo 1151 do Código Civil, tá certo? Deixa eu apagar toda essa bagunça aqui. Pois bem, outra coisa que eu quero falar com vocês, antes de nós passarmos para a correção, é com relação à estrutura. Então, eu não sei se ficou claro isso para vocês. Quando é que eu vou falar de razão social? Porque, normalmente, a gente chama de razão social todo tipo de nome empresarial. Acontece que razão ou firma social é somente aqueles nomes que estão sendo compostos pelos nomes civis de quem está envolvido. Se eu estiver falando de razão, firma, individual, vamos falar essa aqui primeiro. Se eu estiver falando de firma individual, eu vou falar de uma firma individual que vai ter que fazer uma referência do nome do empresário, que a gente chama de patronímico. Patronímico é o nosso nome. Então, vamos pensar, meu nome é Gislaine Rocha, da Silva, né? Então, eu tenho que fazer uma referência a esse nome que eu tenho. Ele pode ser até abreviado, eu posso colocar GR Silva, certo? Mas eu preciso fazer referência ao meu nome. Então, eu posso até colocar, se eu quiser, ou se for necessário para diferenciar de outro que já existe, GR Silva Comércio de Roupas. Posso também colocar um elemento fantasia, né? Quando ele fala assim, de algo que designação mais precisa, eu posso colocar GR Silva Comércio de Roupas Fashion, tá? Então, isso pode acontecer. Só que o importante é que tenha lá o nome do empresário, o patronímico dele. E aí, quando a gente fala de firma social, razão social, a gente percebe também a necessidade de fazer referência de quem está envolvido quando a gente fala que é formado pelo nome dos sócios. Então, eu tenho certeza que vocês já se depararam com várias situações assim. Uma sugestão que eu tenho sempre, sempre prestem atenção nos notas fiscais que vocês, de coisas que vocês compraram e tudo mais, porque ali sim vocês vão descobrir com quem que vocês estão contratando. Nome empresarial, sujeito de direito com quem vocês estão contratando, certo? Então, por exemplo, a firma social, razão social, ela vai ser composta pelo nome civil dos sócios, alguns ou todos os sócios. Lembrando, gente, tem aquela regrinha que quando você não referencia todos, você usa o e companhia, que pode ser por extenso, né, com e companhia, ou abreviado, que pode usar a conjunção e ou esse e comercial. Não sei se todos sabem que isso aqui, ó, gente, é um e comercial, tá? A gente chama isso. Também pode ser usado no e companhia. Pode ser usado também, às vezes, Souza e Carneiro Limitado. Também pode ser o e comercial, tá? Já a denominação, essa aqui, o que vai importar na estrutura dela é fazer referência ao objeto social. O que é objeto social, gente? Objeto social é a atividade que exerce, é a empresa, tá? Então, isso aqui é uma atividade. Se é comércio de tintas, se é venda de carros, certo? Se é cursos de modelo, né? Se é, não importa. Se é uma atividade empresarial e se é uma atividade que dá o lucro, você tem que fazer referência a isso. Ou seja, o que é, da onde é o que é explorado, que prestação de serviços que é explorado, que o produto que é explorado, a intenção da denominação é justamente essa, fazer esse tipo de referência, tá certo? Pois bem, aí segue todo o resto do material de vocês, né? Até que tem uma distinção de marca, título de estabelecimento e nome empresarial, e segue aqui também para vocês, agora sim, as regras que existem no Código Civil para a formação dos nomes. Né? Dou uma ênfase aqui para o empresário individual, que está lá no 1156, é o primeiro da lista, né? O primeiro que vem
logo a partir do início do capítulo, destinado a isso. Aí vocês podem perceber que a necessidade de ter falado patronímico. Coloquei ali para vocês também alguns exemplos. Quando se trata de uma sociedade, que a responsabilidade é... Aqui ficou faltando. Quando se fala de uma sociedade com responsabilidade ilimitada dos sócios, que é um tipo de sociedade em que todos os sócios respondem pelas dívidas da sociedade, ela só existe ela existe na teoria como sociedade em nome coletivo, pode surgir outras, mas fato é que pouquíssimas vezes vocês vão pouquíssimas ou nunca, vocês vão se deparar com uma sociedade dessa, mas se um dia vocês se depararem, a regra é, tem que usar razão social, porque numa sociedade em que a gente está falando que os sócios respondem pelas dívidas da sociedade, é importante já saber, desde o próprio nome, quem são as pessoas que respondem limitadamente. Agora, no que eu dou ênfase dou maior ênfase entre as sociedades, pessoal? Em relação à sociedade limitada, em relação à sociedade anônima. Na sociedade limitada, lá no artigo 1158 do Código Civil, dizia que você pode escolher entre firma social e denominação social. Sempre no final, gente, no final, tem que estar lá o limitada, tá? O limitada pode ser abreviado e pode ser por extenso. Ah, não vou fazer por extenso aqui não, né? Ou seja, não há necessidade de sempre ser o LTDA. Importa dizer, no entanto, que é sempre no final, certo? Não pode constar lá no meio, não. E aí, aqui sim, a gente tem uma escolha, né? Na sociedade limitada, você tanto pode usar firma social, razão social, como você pode usar denominação social. Existe essa possibilidade. Aqui ficou faltando, gente, ó. Certo? Você pode usar um como o outro. E ainda, lá no 1158, parágrafo 2º, você pode dar uma misturada. Você pode colocar o objeto social, que é caso de denominação, mas também pode fazer uma referência ao nome de um sócio ou sócios. E colocar ainda o E-Companhia Limitada, que a gente tem tanto apreço, né? Quando a gente vai criar um nome, eu percebo que as pessoas costumam colocar o E-Companhia Limitada como se uma coisa que fosse confortável e fosse até interessante, porque ela normalmente é utilizado como algo que faz referência mesmo àquilo que é mercantil, né? E tem uma questão aqui importante, que no caso de um administrador que agir sem usar o limitado, ele vai responder como se não fosse limitado, porque ele tem o dever de informar isso de plano para qualquer pessoa que ele esteja contratando, certo? E aí, por isso que eu dou mais ênfase aqui para vocês, para a limitada e para a sociedade anônima, que são as sociedades mais utilizadas. Já a sociedade anônima, que é uma sociedade que não interessa, por isso que ela é anônima, né? Não interessa quem são os sócios, só usa denominação social, tá? Uma denominação social sempre integrada pelas expressões companhia ou, veja, gente, não é simultâneo, é ou, tá? Sociedade anônima, pode ser por extenso, pode ser abreviado. Aqui tem as abreviaturas dela, tá? Pode ser aquele SA assim, com barrinha no meio? Pode também, tá? Obrigatoriamente, a denominação, ela vai ter que falar do objeto social. Então, olha só, gente, se eu falar para vocês, é correto dizer Companhia Companhia Vale do Rio Doce? Eu estou falando companhia, ok, está me dando o tipo societário. Vale do Rio Doce, está dizendo alguma coisa para vocês? Não. É só um elemento fantasia que a gente diz. É algo que distingue dos demais. Mas eu preciso colocar aí a companhia mineradora, que é objeto de exploração, Vale do Rio Doce. Tá certo? Então, não é correto. Nós temos lá uma sociedade anônima, um nome sem fazer referência ao objeto de exploração. O companhia, no entanto, tem que lembrar que é no início e no meio do nome, e SA no início, meio ou final, ou seja, qualquer lugar. Tá? Aí vocês podem ter percebido que existem algumas SAs que tem nome. Daí, mas não pode razão social, não é? É verdade, não pode razão social para a sociedade anônima.
mas pode fazer homenagem. Homenagem a um fundador, a um acionista, ou pessoa que acha concorrido com um bom êxito da formação da empresa, certo? Por isso que eu lá no parágrafo único do artigo 1060, vocês vão perceber que a possibilidade de você colocar o nome de alguém, mas não como razão, e sim como uma referência a alguém que está sendo homenageado, certo? Então, aqui temos a previsão tanto do Código Civil, como temos as previsões da Lei 6.404/76, que é a lei específica das sociedades por ações, que fala como constituir esse nome, tá certo? Pessoal, outra coisa importante, só para acabar essa parte da explicação, né, resumidamente, é vocês lembrarem que a sociedade, o nome empresarial não tem valor econômico, ele não é alienável, ele não tem como ser feito negócio jurídico em relação a ele, tá? Por quê? Porque não é elemento do estabelecimento empresarial. É diferente da marca e do título de estabelecimento, ele não tem como ser negociado. A única coisa que se permite é que, para o uso do nome do antigo titular do estabelecimento, você preceda o seu próprio nome com a expressão sucessor, o que é muito feio, né? Mas pode, tá? Nome empresarial pode ser mudado a qualquer tempo. A qualquer tempo. Mas cuidado, gente, nome empresarial mudado não significa outra pessoa jurídica, não gera outro CNPJ, é só mudança de nome. Quando que ele tem que ser mudado? Quando tira, exclui, morre um sócio que está lá na razão social. Vamos pensar assim, se eu tiver lá uma sociedade que é Oliveira e Camargo Limitada, não, desculpa, Oliveira e Companhia Limitada, certo? E quem morreu foi o José Camargo, que estava lá no E Companhia. Se for substituído por outro, gente, o Oliveira permanece, não precisa mudar o nome. Agora, é Oliveira que faleceu, é Oliveira que saiu. Aí precisa mudar o nome, tá certo? Quando tem mudança de categoria de sociedades de responsabilidade mista, ali que eu coloquei também para vocês, é quando a gente está falando de comandita. Aqueles que não podem constar no nome empresarial, se constarem, tem que tirar. E também, obviamente, quando tem essa alienação do estabelecimento empresarial, afinal de contas, é outro titular. Por isso que, obviamente, que vai mudar o nome. Tá? A publicidade, desculpa, não é publicidade, mas a exclusividade do nome, ela está restrita à unidade de federação, à abrangência da junta comercial, e não todo o território nacional. Sim, Janete, está sendo gravado. Tá? Obrigada. Até fui conferida, até me deu medo, mas está assim, está sendo gravado. Tá? E aí, por fim, tem o cancelamento do nome empresarial com o cancelamento da personalidade jurídica, tá, gente? Então, assim, ó, eu quis só trazer para vocês, eu sei que vocês já tiveram material, eu sei que eu já passei a aula para vocês no PowerPoint, né? No PowerPoint? Não, no vídeo, né? Já passei em vídeo para vocês, até me esqueci como eu tinha mandado, gente, tanta aula que eu vou fazer. Mas o fato é que é importante que vocês saibam essa Constituição, porque muitas vezes você identifica o tipo de empresário, o tipo da responsabilidade de quem está envolvido com essa atividade, pelo simples fato de ter ali o conhecimento sobre a formação do nome. Então, por exemplo, só de ver o nome, eu já sei que é uma Eireli. Só de ver o nome, eu já sei que é um empresário individual. Só de ver o nome, eu sei que é uma SA. Então, eu vou medir mais ou menos como é que vai ser a responsabilidade das pessoas envolvidas naquele processo. Tá certo? Gente, dúvidas, por favor. Podem desabilitar o mudo e perguntar, me falar sobre como ficou claro para vocês no vídeo enviado, sobre a matéria, como é que se processou tudo isso. Olha, professora, aqui, olha, professora. Tô vendo. É bem complexo, não vou falar que é fácil, tem bastante regras, assim. Eu estava vendo a aula da senhora hoje no YouTube, e estava tentando realizar o exercício
logo após a senhora falando, né, Uhum. da DSA, eu fui fazendo os exemplos que a senhora pediu. Daí eu Certo. acho interessante, eu queria que a senhora se pudesse ver, até se está certo, se estiver errado, a senhora já corrige, já, né? Não, mas é isso que eu vou fazer agora. Sobre os Seria exercícios, interessante. você diz? Exercício com relação ao nome e tal. Aham. Não, isso eu já vou fazer hoje mesmo, tá? Então, Então, professora, diga. essa sugestão, então, que a gente já não começa corrigindo esses exercícios de fixação do nome das empresas, já que está mais fresco o assunto, daí a gente parte para outro depois. Olha, Pode ser? pode ser sim. Sei. O que o pessoal acha? Tá certo. Pode ser sim. Me diga uma coisa, vocês conseguem, para isso eu digo para outros dias, vocês conseguem compartilhar documentos também comigo? Aqui pelo Zoom? Parece que não, professor. O professor Tayane tentou fazer isso, parece que o Wellington não tinha conseguido. O Wellington, você lembra? Eu não lembro direito. Uhum. Mas não, tudo bem, só uma dúvida. Júnior, vou fazer isso mesmo agora, tá? Vamos ver agora os exercícios, certo? Então, gente, assim, eu sei que essa matéria eu levo algumas aulas, umas duas noites de aula para falar bem devagarinho, tá? Então, vai acabar, quando acabar nosso tempo, eu entro de novo, ok? Então, assim, não se preocupe no sentido de que, poxa, eu não entendi alguma coisa errada, não, é assim mesmo, tá? Tá bom? Vocês não estão me ouvindo? Tá falhando o áudio, professora. Ah, tá. Eu vou ligar e desligar o áudio, ver se dá certo. Oi. E agora, pessoal, como está o áudio? Ótimo. Então, assim, vocês não se preocupem, porque essa matéria, ela é aparentemente fácil, porque parece que é só como construir um nome, mas não é tão fácil assim, tá? E tem muitas informações. Então, por isso eu quis falar com vocês um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? O que eu penso que vocês veem fazer no comecinho, para a parte de individual, unitária, e anônima, tá? E isso porque é circunstanciais, certo? Então, vamos lá. No artigo 1156 do Código Civil diz que o empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Então, no artigo 1156, ele disse que é obrigatório ter o nome do empresário individual, o nome da pessoa física dele. E diz que pode, se quiser, ou seja, uma opção,
ainda fazer referência mais precisa da sua pessoa ou do gênero de sua atividade. É possível ainda, gente, que esse ou ali não seja entendido como uma impossibilidade de também de fazer simultâneo. Por exemplo, ou você tem que usar uma designação mais precisa ou o gênero de atividade. E aí vocês devem, sim, até se questionar. Ora, o que significa designação mais precisa da sua pessoa? Gente, qualquer coisa, qualquer nome, a gente pode usar aí os tais dos elementos fantasias, colocar lá no comércio de livros boa leitura, colocar junto com a panificação, como é o caso, pão doce, né? Delícia, sabor, coisas assim que fazem referência e deixa mais preciso o nome do empresário individual, tá certo? Então, se a gente voltar lá no exercício, para constituir o nome do empresário, eu necessariamente tenho que usar o nome do Jaime. Esse nome do Jaime necessariamente precisa ser por extenso? Não. O artigo 1156 diz que o nome tem que ser completo ou abreviado. Então, deixa eu perguntar aí para vocês. Clis, me conta aí um nome que você tenha formado para o empresário individual. Bom, do empresário individual, eu fiz 3 opções. Jaime Santos Andrade, serviços de panificação. Jaime Santos Andrade. Serviços de panificação. Ótimo. Que mais? Daí coloquei no segundo, J.S. Andrade, panificação. Ótimo. E no terceiro eu fui simples, eu botei o nome dele, Jaime Santos Andrade, só isso. Isso mesmo. Então, veja só, gente, vamos partir dos exemplos aí da Clis. Jaime Santos Andrade, ok, obrigatório, tá? Então, tá ali. Serviços de panificação, pronto, é o facultativo e tá ali o gênero da atividade dela. Agora, olha só, o que é importante dizer é que, digamos que outro empresário se chamasse Jaime Santos Andrade e esse nome já tivesse sido usado, aí sim a junta comercial ia sugerir que ele usasse mais alguma coisa que diferenciasse. É o caso do Jaime Santos Andrade, tá? Então, aqui ela usou o gênero da atividade, tá certo? Agora, dá para ser J.S. Andrade? Tá, afinal de contas, o artigo 1156, ele me permitiu que fosse abreviado. Panificação, dá para colocar? É uma opção. Gente, poderia ser J.S. Andrade? Poderia. Também poderia. J.S. Andrade. Opa, desculpe. Era outra opção. Ih, fiz perder o outro. O último era o próprio nome dele. Não precisa, gente, ter qualquer outra variação. Parece estranho, mas eu posso colocar o nome empresarial como Jaime Santos Andrade? Sim, pode colocar só Jaime Santos Andrade. Tá certo? Uma coisa que agora eu vou falar para vocês de uma questão de instrução normativa. A lei não fala isso, tá? O que não tem se admitido é você fazer todos os nomes abreviado. Mas isso não é lei, tá? Então, isso é uma coisa que pode se alterar. Então, por exemplo, lá, o JSA, simplesmente. Então, isso não tem sido muito aceito. Eles têm pedido nas instruções normativas que você faça referência ao sobrenome, pelo menos. Tá certo? Gente, vamos ver. Mais alguma ideia, mais algum nome que vocês tenham criado e queiram conferir como pode ser? Gabriela, tem alguma sugestão? Bruna, tem mais alguma sugestão? Não, prof, eu fiz igual o da Clis mesmo. Só Jaime Santos Andrade, panificadora Pão de Mel, tá certo também, né? Isso, é isso que eu queria. Eu queria uma dica
sobre... Ok, Bruna, já vi ali. Já vi também da Gabriela. Eu queria justamente isso, que alguém tivesse usado também mais um gênero da atividade. Então, poderia ser Jaime Santos Andrade, panificação, como é que se fez mesmo, Bruna? Panificadora Pão de Mel. Pão de mel. Ótimo. Certo? Gente, não pode pôr limitada no final, tá? Às vezes eu faço esse exercício em sala de aula e é tão comum as pessoas porem o LTDA no final. Não, aqui não tem LTDA. Aqui a gente tá falando de não é uma nem sociedade para pôr uma LTDA, tá bom? O que eu não posso, então? Eu não posso pôr JSA, porque existe uma normativa. Agora, eu pergunto para vocês, poderia ser panificação, panificadora, pão de mel? Pode ser isso, gente? Não. Por que não? Porque isso aqui seria uma denominação. Denominação para empresário individual não pode. Tudo bem? Pessoal, deu para entender, então, como é que é a lógica da criação do nome empresarial do empresário individual? Vamos lá, Wellington. Jaime Santos Andrade, ok. Jaime S. Andrade, também. J. Santos Andrade, também tá certo. Agora, colocando objeto de exploração, que é facultativo, Jaime Santos Andrade, panificadora, Jaime S. Andrade, panificadora, Jaime Santos Andrade, panificadora, bom ponto. Aí você incluiu o patronímico, incluiu o gênero da atividade e incluiu ainda um elemento que o designa além dos demais. Tá tudo ok. Mas, pessoal, se vocês quiserem pôr ali outras sugestões, podem colocar aqui no chat que eu já dou uma olhadinha e já faço o comentário acerca. Não tenham medo de errar, gente. Não tenham medo de errar. Certo? E a gente está aqui para isso. Quando você erra, você ensina também. Você ensina a todos com a correção. Panificadora Jaime... exatamente. Tá, Lucas, você fez uma observação legal. Dá para colocar o panificadora no começo? Não existe nada que proíba, tá? É muito comum você colocar primeiro o nome, tá? Mas não existe nenhum tipo de proibição legal para que você coloque antes a panificadora, desde que o Jaime S. Andrade conste ali. Tá certo? Aí sim. Tudo bem, gente? Posso passar para a próxima? Ficou assim, claro, eu só vou passar para a próxima se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida em relação a isso. Tranquilo? Ok, obrigada, Bruna. Vamos lá. Segundo caso. Agora a gente está falando de uma sociedade limitada. Se é uma sociedade limitada, eu vou ter que me referir ao artigo 1158 do Código Civil. Vamos lá.
pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, ou seja, pode escolher entre os dois tipos existentes, integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura, que a gente usa até mais, né? O LTDA. Bom, e aí, gente, é interessante que vocês também percebam que os parágrafos acabam complementando essas regras. Lá no parágrafo primeiro, ele dispõe que a razão ou a firma, ela vai ser composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas de modo indicativo da relação social. Ou seja, você, na sociedade limitada, só para explicar para vocês, você pode ter um sócio pessoa jurídica. Mas, quando você vai compor uma razão social, você não pode usar o nome desta pessoa jurídica, como se fosse normal uma razão. Então, por exemplo, eu poderia ter lá o Jaime Santos Andrade e outro sócio, em vez daqueles dois que eu coloquei, é o Jaime Santos Andrade e o... Vamos pensar aqui, a ABC Supermercados Limitada. Os dois podem ser sócios de um armazém. Pode, Jaime e o supermercado. Pessoa física com pessoa jurídica, pode ser sócio e compor uma outra pessoa jurídica. Ocorre que eu não tenho como fazer referência ao ABC Supermercados numa razão social. O que eu posso fazer é assim, Jaime Santos Andrade e companhia, limitada, tá? Eu não posso colocar, é o nome da outra pessoa jurídica. E aí confunde tudo. E é justamente... O que se pretende com o nome empresarial? É não induzir os terceiros em erro, tá certo? O que também é importante no 1158? Pode haver mistura, no sentido de que a denominação, ela deve designar objeto da sociedade. Isso é regra, tá, gente? Quando a gente usa denominação social, a gente faz referência à atividade que exerce. Sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Poxa, mas isso é denominação e eu posso figurar o nome de um ou mais sócios? Então, eu estou misturando tudo? É isso mesmo. Por isso que eu coloquei para vocês lá no vídeo, no material, que é a admissão que se dá à sociedade limitada de criar um nome híbrido, ou seja, tudo misturado, tá certo? Então, veja só, gente. Deixa eu ver quem está aqui. Jéssica Garcia, você criou alguns nomes? Poderia me dar umas dicas? Vamos lá, pode pôr aqui no chat mesmo, se quiser. Locadora de veículos Jaime S. Andrade Limitada. Olhe lá, vamos ver. Vamos ver se esse é possível. Locadora de veículos JS. Bom, nós estamos falando então de uma sociedade limitada que tem o Jaime Santos Andrade, a Luciana Cardoso Martins e Roberval Macedo. E o objeto de exploração é a locação de veículos. Agora, vamos ver, será que dá para ser esse nome que a Jéssica colocou? Jéssica, foi muito bom você ter colocado esse nome, sabe por quê? Porque tem um detalhe que realmente não fica muito claro pela leitura do artigo 1158, parágrafo 2º. Quando vocês perceberam que a Jéssica usou o nome híbrido? Perceberam? Por quê? Porque ela fez referência ao objeto de exploração, mas ela incluiu também o nome dos sócios, certo? E o artigo 1158 permite que ela faça isso. Ok? Porém, olha só, Jéssica e demais alunos, quando você colocar assim, locadora de veículos Jaime S. Andrade, você tem que contar que não é só ele. Então, você tem que colocar o E companhia para indicar que existem outros. Porque a partir do momento que você está colocando o nome de um ou alguns sócios,
você tem que colocar referência de que existem outros além daquele, certo? Então, eu faria apenas uma correçãozinha aqui no seu caso. Eu colocaria o E Companhia Limitada, tá certo? Foi ótimo você ter colocado dessa forma. Porque a partir do momento que ela adotou o nome híbrido, aí a gente tem que cuidar das regras tanto da razão social como da denominação social. Certo? Vamos lá. Kelvin, você formou algum nome para essa sociedade? Não? Ok. Então, vamos lá. Juan, fez alguma? Para nos dar alguma ideia? Tranquilo, Kelvin. Pode fazer agora. A ideia é que vocês se aprofundem na medida do possível, tá? Professora, caiu meu Zoom aqui. Eu só quero saber se ela está no segundo ainda, na sociedade limitada? Aham, isso mesmo. Me passe aí os seus, Crisfari. Deixa eu ver se está certo. Então, Andrade Locação de Veículos e Companhia Limitada. Andrade Martins Macedo e Companhia Limitada. Comércio de Locação de Veículos Andrade e Companhia Limitada. Vamos lá, peraí só um pouquinho. Comércio, qual que é o último? Comércio de Locação de Veículos. Comércio e locação ou só comércio? Não, comércio de locação de veículos. Como é que é o resto? Andrade Companhia Limitada. Andrade Companhia Limitada. Me fale as outras duas, por favor. Andrade Martins Macedo, eu não coloquei ponto, não coloquei vírgula em nenhum, né? E Companhia Limitada. E coloquei Andrade Locação de Veículos e Companhia Limitada. É importante as criações de vocês. Por quê? Porque aqui eu consigo perceber algumas coisas que muitas vezes a lei não deixa tão claro assim. Vamos lá, deixa eu só deixar em letra maiúscula para ficar mais fácil para vocês. Bom, a locadora de veículos Jaime S. Andrade e Companhia Limitada, tá? Porque mistura as duas, certo? Agora, pode ser Andrade, Martins e Macedo Limitada? Ora, eu tenho aqui o Andrade, eu tenho aqui o Martins e tenho aqui o Macedo. Pessoal, tá ok. Pode ser feito dessa forma, tá? Ok, beleza. Então, você pode colocar só os sobrenomes dos sócios. Isso é possível. Por quê? Porque lá no artigo 1158, ou mesmo na formação da firma social, você fala que pode ser o nome dos sócios, não necessariamente o nome completo, tá? Então, o que que se tem nas instruções normativas? Que se não for usar todos os nomes, que sejam os sobrenomes, certo? Não, por exemplo, eu não poderia ser Jaime, Luciano e Roberval, porque o Jaime, Luciano e Roberval faz menos referência do que Andrade, Martins e Macedo Limitado, tá certo? Então, tá correto esse sim também, Clisfari. Clisfari não, quem me mandou esse foi, acho que o Kelvin, ou o Lucas, um dos dois. A Bruna, não, foi a Bruna. Desculpa, Bruna. Já vou ver os demais. Comércio de locação de veículos Andrade e Companhia. Comércio de locação de veículos, eu não sei se está correto falar comércio de locação, sabe, Clis? Agora você me deixou em dúvida, mas eu acho que seria locação de veículos Andrade e Companhia seria melhor. Porque a partir do momento que eu uso o termo comércio, eu estou me referindo a compra e venda, e locação tem outra conotação, sabe? Então, sim, entendi. Mas por uma referência do tipo de atividade mesmo. Então, eu deixaria só locação de veículo Andrade e Companhia Limitada, tá? A outra questão aqui. Estão caindo, gente? Eu vou fazendo as correções, senão depois eu acabo esquecendo.
Andrade Martins Macedo e Companhia Limitada. Clis, obrigada por ter trazido essa, mas está errado. Sabe por quê? Você consegue imaginar por quê? Deixa eu só ver. E Companhia Limitada. Eu fui redundante. Exatamente. Entendi. Cuidado, entendi. Mas isso é perguntinha de concurso, sabia? Cuidado. Que bom. Gente, cuidado com isso aqui, ó. Como é que ela me põe que tem companhia limitada se não tem mais sócios, entenderam? Teria que ser só limitada, então. Só limitada. E isso Entendi. Aqui, sabe por que as pessoas perguntam no concurso? Porque é comum a gente fala meio que sem perceber, e a companhia limitada, entende? Não só limitada, porque parece que flui. Então, cuidado. Se eu mencionei todos os sócios, vejam, o Andrade, o Martins e o Macedo, já estão todos lá. Eu não posso completar com o E Companhia. Tá certo? Uhum. Mas foi bom você me falado, porque eu acho que eu até não lembro de ter mencionado essa atenção, tá? Que aí acaba ficando igual a primeira, que era ali, né? Aquela outra. Vou até tirar aqui. Andrade, locação de veículos e companhia limitada. Outro cuidado, Clis. Ou você põe o companhia aqui, junto com Andrade. Certo? Por quê? Porque o E-Companhia faz referência aos sócios. Concorda? Então, Andrade e Companhia, locação de veículos limitada. Isso dá. Ou você faz isso aqui. Locação de veículos, Andrade e Companhia Limitada. Aí pode. Aí fica bem parecido com aquele primeiro que Cadê a locadora de veículos, Jaime? Que a gente mencionou aqui antes, tá? Por quê? Porque com o E-Companhia, gente, ele sempre tem que fazer referência a que tem mais sócios além daquele que está sendo indicado. Mas por que ficou repetido aqui? Só um pouquinho, quero deixar essa outra possibilidade. Alguém fez mais perguntas ali no chat. Deixa eu ver aqui as outras. Andrade e Companhia Limitada. Juan, perfeito. Pode ser sim, tá? Simplesmente porque ele já está falando do nome de um dos sócios e fazendo referência ao tipo de sociedade. Percebam vocês todos, pessoal, limitada sempre no finalzinho. Opa, deixa eu ver o chat. Se no caso for locadora de veículos Lu Cardoso e Companhia Limitada. Olha, não é errado, Mila. Por quê? Porque o Lu, aí, ele não entra nem como nome de uma das sócias. O Lu entra aqui com uma outra possibilidade. Como na denominação social você pode usar elementos fantasias, o Lu entra como isso. Por exemplo, podia ser locadora de veículos Rapidão Cardoso e Companhia Limitada. Entra da mesma forma. Ou locadora de veículos Veloz Cardoso e Companhia Limitada. Certo? Então, ela não entra necessariamente como nome neste caso. Esse aí é outro exemplo interessante que as pessoas usam bastante, é criar nomes, junção de nomes. Então, aqui no nosso exemplo. Eu sei que tem mais lá em cima, gente. Eu já vou lá dar uma olhada, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui Jaime Santos, Jaime, Luciana e Roberval. Eu poderia criar o nome Jalurro. Jalurro, locação de veículos. Se você colocar o Jalurro, locação de veículos, não vai entrar como razão social. Vai entrar como nome fantasia. Já rolou. Jalurro. Desculpa. De veículos. Então, isso aqui entra como o quê? Como denominação social, tá? Somente. Você criou um nome que a gente chama de elemento fantasia, certo? E não necessariamente está fazendo uma mistura de razão social. Nossa, como eu falei, gente, agora que eu vi que o nosso tempo tá escasso.
Deixa eu ver, Andrade e Companhia, ok. Ó, o Lucas falou da JLR Locadora de Veículos, Andrade. Companhia Limitada. Lucas, uma correção. O Companhia não precisa, tá? Por quê? Porque você já colocou ali o nome de todo mundo. Você já fez referência a todos. E outra, se fosse para ter companhia, tinha que estar junto com os nomes. Ok? Isso aqui, gente, é um vício muito comum. As pessoas costumam colocar o Companhia Limitada, mas o Companhia só quando tiver referência a algum outro nome que não foi mencionado no nome empresarial. Ok, Lucas? Então, JLR, Locadora de Veículos Limitada, esse sim está correto. Sem o Companhia, porque não tem outro sócio e porque o Companhia teria que ter ficado junto com o nome de sócios. Tá certo? Poderia ser ainda, gente, assim, ó. Andrade e Companhia, locadora de veículos, Boa Viagem Limitada. Ou seja, o Boa Viagem aqui, ele se apresenta como uma faculdade, como uma opção para denominação, tá? Então, esse aqui é facultativo. Nossa, que horrível isso. Ok? Agora, se você estiver usando denominação, isso aqui é obrigatório. E você pode também colocar o nome dos sócios numa denominação, criando um nome híbrido. Deixa eu ver outro que vocês tenham colocado. A Jéssica mencionou Jaime, locadora de veículos Jaime S. Andrade, Luciana C. Martins e Roberval Limitada. Ok, pode ser sim, Jéssica. Esse aqui, por que que tá tudo certo, gente? Porque ela fez referência ao nome de todos os sócios. Fez o nome, objeto de exploração, colocou o nome de todos os sócios e colocou ali também, dessa forma. Outro nome que talvez vocês não tenham cogitado, só a denominação, locadoras de veículos, bom preço limitado. Quer dizer, não precisa fazer nome de ninguém, tá certo? Também é possível. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Ok. Então, pessoal, vocês percebam que a sociedade limitada vai ser aquele que mais tem variações. No entanto, vocês também precisam cuidar com o fato de que companhia é só quando for razão social e não esteja indicando o nome de todos os sócios, e se for denominação com nome de sócios, quando não foi citado o nome de todos. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, ó. A gente só tem mais 6 minutos. Se cair, voltamos, pode ser? Tá? Eu voltem porque eu quero pelo menos dar uma fechada nesse nome empresarial. Ah, não deu tempo de ver do estabelecimento empresarial. Não tem problema. Para mim, o mais importante é ir devagar com vocês para que a gente possa assimilar mais coisas, tá bom? A próxima aula de vocês vai ser sobre propriedade industrial. Mas eu, antes de entrar na aula, aliás, eu vou mandar o vídeo, mas eu vou dedicar um momento para a gente retomar os exercícios de estabelecimento, se não der tempo hoje, que pelo jeito não vai dar mesmo, tá? O importante é ir devagar e vocês compreenderem. Tudo bem? Eu reconheço todas as dificuldades que vocês devem estar tendo com essas informações sendo apresentadas dessa forma. Então, a prioridade é essa e não ficar seguindo o cronograma. Isso, para mim, é o secundário aqui, nesse momento. Então, voltando aqui. Das sociedades anônimas. Pessoal, sociedade anônima, só para vocês entenderem, é um tipo de sociedade que não importa quais são quem são os sócios. O que importa é o objeto de exploração, certo? Elas têm como característica o fato de que a gente chama de sociedades de capitais, ou seja, o que importa é o dinheiro que entra, não quem deu o dinheiro, certo? Então, É a coisa que minha mãe fala, que minhas amigas falam, eu repito.
É que bater na minha vida tem que gostar muito de mim, cara. Eu sou insuportável. Sou insuportável. Vamos lá, então. Bom, aqui na sociedade anônima, a gente tem que lembrar que esses acionistas ali, o Jaime Santos Andrade, Luciana Cardoso Martins e Roberval Macedo, gente, eles não têm importância nenhuma para o nome, tá? Nenhuma. Eu coloquei ali só para que vocês lembrassem disso. Não tem importância porque não pode aqui usar de forma nenhuma razão social. Tudo bem? Aqui a gente vai usar denominação social. Aí, mas eles são majoritários, não importa, certo? O que dá para fazer é que, eles foram os fundadores, aí dá para fazer uma homenagem para eles. Mas ainda assim é uma denominação social. Ou seja, ainda assim o que a gente vai levar em conta é se o objeto de exploração está ali e se o tipo de sociedade foi indicado. Como é que a gente indica o tipo de sociedade? Pelo sociedade anônima, ou sua abreviatura, SA, ou companhia, ou sua abreviatura, o CIA. Tá certo? Então, vamos voltar lá. Sociedade anônima, gente, a gente podia colocar da seguinte forma. Objeto de exploração é que nos interessa, certo? Então, eu vou colocar aqui assim, Agrícola Rural SA. Tá certo isso, gente? Eu invoco, mas pode, tá? Eu invoco por quê? Porque agrícola rural não diz exatamente que é comércio de venda que é comércio de maquinários de agrícolas, mas normalmente se tem entendido o suficiente. O mais correto ainda seria comércio de máquinas agrícolas. Agrícolas, certo? Comércio de máquinas agrícolas. Esse é obrigatório. Outro que é obrigatório é ter o SA. Mas, facultativamente, eu ainda posso colocar comércio de máquinas agrícolas rural SA. Que outro nome eu poderia caracterizar aqui? SA, comércio de máquinas agrícolas. Mas tô errando o O pelo U o tempo todo. SA, comércio de máquinas agrícolas rural. Ou comércio de máquinas agrícolas SA rural, tá? É esquisito colocar o SA no meio do caminho, mas é possível, tá? Poderia ainda ser companhia máquinas agrícolas Molisson rural. Dá para pôr SA aqui também? Não, não dá, porque aqui eu já usei companhia. Tá certo? Máquinas agrícolas SA pode? Pode, Jéssica. Pode ser bem sucinto, porque nesse que você colocou, você fez referência ao que é obrigatório. Tá certo? Normalmente, as pessoas gostam de colocar mais um elemento fantasia porque os identifica melhor. Agora, veja só, Nivaldo, você colocou Jaime Santos Andrade Máquinas Agrícolas SA. Só pode, Nivaldo, se o Jaime aqui é uma pessoa que está sendo homenageada, tá certo? Então, poxa, foi o Jaime que fundou essa sociedade anônima. Ou foi o Jaime que salvou essa sociedade anônima, entende? É nesse sentido aqui. Jaime Santos Andrade e Máquinas Agrícolas SA. Digamos que o Jaime um dia saia dessa sociedade, não faça mais parte de nada disso. Dá para continuar o nome dele? Dá, porque aqui ele não está. Poxa vida. Essa última parte eu esqueci de gravar aqui, gente, tá? Mas só para ressaltar. Sociedade anônima tem que ser denominação, tem que usar SA ou companhia. Não pode usar os dois. Tudo bem? SA, sociedade anônima por extenso abreviado. Companhia também pode ser abreviada com CIA. Só que o CIA só pode ser no começo ou no meio do nome. Certo? Somente denominação social. Ou seja, aquela que faz referência ao ramo de atividade.
A Eireli pode optar usar razão ou denominação social, desde que conste Eireli, abreviado mesmo, tá? A expressão Eireli. E outra coisa, né? A legislação foi clara, é caixa alta, porque ela colocou a expressão, entre aspas, Eireli em caixa alta. Então, é assim mesmo que usa, certo? E aí você pode realmente se utilizar das duas opções, independente de ter o titular é uma pessoa física tão somente, tá certo? Gente, deu uma esclarecida sobre o nome empresarial? Vocês têm alguma outra colocação a respeito dessa matéria? Professor, meu ponto de vista não é difícil. O mais difícil é a sociedade anônima, que é mais fácil de se enroscar e fazer. Eu achei ela mais difícil. Mas a sociedade anônima, assim, você tem que lembrar que eu não posso usar nome de sócio. Sócio foi para homenagear, certo? Uhum, e aí sim. Você pode ou usa SA ou usa companhia. Uhum. Sem esquecer que o objeto de exploração tem que estar bem claro. Uhum. O Nivaldo perguntou se habitar construção civil de imóveis residenciais Eireli pode. Pode, Nivaldo. Por quê? Porque a construção civil de imóveis residenciais é que é o importante. O habitar fica aí como uma faculdade possível e o Eireli, que é outra obrigatoriedade, tá? Pode, então, colocar elementos fantasias, como no caso que o Nivaldo citou, habitar? Pode. O que é elemento fantasia, gente? É todo aquele nome que você incrementa. Né? Na verdade, ele tem uma jogada até mais publicitária, muitas vezes, na utilização. Eu quero ter meu nome empresarial, às vezes, igual ao título do estabelecimento. Bem que faz. Isso é legal. Então, pode acrescentar se quiser.